Bom, gente, é o seguinte, hoje vocês vão me ver por essa telinha aqui, tá? A gente tem um convidado super especial, que é o Fernando Forte. Na minha opinião, dispensa apresentações, mas eu vou aqui ser bem sucinto e apresentar bem sucintamente mesmo o Fernando. Fernando é arquiteto e urbanista, ele é sócio proprietário do estúdio FGMF, e o estúdio do qual ele pertence, inclusive, tá, segundo a Archello, entre os 100 melhores escritórios do mundo, tá, gente? E a gente não tá falando, eu não tô equivocado, não é do Brasil, realmente é do mundo. Então, para que vocês percebam o peso do nosso convidado de hoje, vou também explicar aqui rapidão, para quem é novo aqui, o que que, enquanto a galera vai entrando, inclusive, a live da série Repertório, gente, ela tem o seguinte intuito. A gente faz essa série quinzenalmente aqui no canal. Geralmente eu trago um projeto e a gente analisa esse projeto de forma crítica. Crítica não no sentido de dar uma nota para esse projeto, não, longe disso, mas realmente a gente traz projetos potentes. Inclusive, a gente usa bastante esse termo aqui, projeto raso e projeto potente, justamente para que a gente consiga tirar repertório disso. Ou seja, a gente analisar esse projeto, e é uma live colaborativa, de modo que a gente consiga entender o processo criativo, o processo de concepção, o porquê daquelas escolhas, quais condicionantes estão atendendo aquele projeto, o processo morfológico daquilo, realmente para que a gente consiga ter repertório, tá? Só que ultimamente a gente tem trazido convidados especiais. A última live teve o Renato, né, da Pérez Lopes Arquitetura, que trouxe a Casa Amarelinha. Hoje a gente tem o Fernando, e vou dar um spoiler aqui para vocês também, porque a próxima live vai ser com o Thales, do Estúdio Nuevo, que tem a Casa Ghibli. A Casa Ghibli, inclusive, ela tá entre as 50 melhores do mundo, tá, gente? Eu conheço pessoalmente o arquiteto, ele já é um amigo, inclusive, uma pessoa super especial também. Conheci pessoalmente, tive o prazer de conhecer a Casa Ghibli. Bom, então, sem mais delongas, essa é a live da série Repertório, tá? Esse é o intuito aqui desse canal, falar sobre arquitetura de qualidade, e eu vou passar a palavra agora para o nosso convidado, que é o Fernando Forte. Mas antes eu queria muito agradecer aqui, pessoalmente, ao vivo, né, na verdade, o Fernando pela gentileza, pela disponibilidade que ele se propôs aqui. Foi muito legal convidar o Fernando, ele é uma pessoa super bacana. Então, Fernando, muito obrigado por estar aqui hoje. E é isso, eu te passo a palavra se você quiser complementar alguma coisa do que eu disse ou corrigir, fica à vontade. Olá, tudo bem? Olá, pessoal, obrigado pelo convite, João. Prazer estar aqui conversando com vocês. Acho muito legal a iniciativa de analisar um projeto por vez, né? Geralmente a gente faz palestras de vários projetos, então acaba não tendo uma profundidade de explicação dos porquês de cada projeto. Então, estou feliz aqui de apresentar a Casa Brisa, um projeto que eu gosto bastante. Eu capitaneei aqui dentro do escritório e ficou bastante interessante. O cliente é um cara muito bacana também, né, com suas peculiaridades, como todos os clientes, mas foi muito prazeroso fazer esse projeto aqui. A gente conseguiu estudar uma série de questões que são recorrentes na nossa arquitetura, ainda que a gente coloca de forma diferente, tal, o invólucro, a preocupação com sustentabilidade, conforto térmico, com a espacialidade, onde começa a casa e termina. Eu vou explicar um pouco disso ao longo do nosso papo e explicar um pouquinho sobre o escritório, né, quem somos, como fazemos e tudo mais. E coloquei aqui na apresentação, no começo é bem o estudo preliminar que a gente apresentou para o cliente e depois a gente passa para o resultado final do projeto. Então dá para entender um pouco da cadência de como é que foi todo esse processo, tá bom? Acho que se alguém quiser fazer perguntas, o João vai estar mediando, né, e a gente pode bater um papo durante a apresentação e tal, que eu acho que fica mais dinâmico. Então, por favor, fiquem à vontade aí para perguntar e a gente vai conversando junto sobre o projeto. Ok? Bora lá? Bora lá. Maravilha. Então, bom, a FGMF aqui, somos em 3 sócios, o Lourenço Jimenez, o Rodrigo Marcons Ferraz e eu, daí o nome é FGMF, né, que é Forte Jimenez e Marcons Ferraz, e começamos nosso escritório aí em 99, ainda no 4º ano da faculdade, somos todos do mesmo ano, da mesma faculdade, da FAO, aqui de São Paulo, e começamos o escritório bem, né, na exercício legal da profissão, mas fazendo uma reforminha de banheiro, a reforma da cozinha da amiga da tia, e assim por diante,
e até o escritório crescendo e engrenando, e aí já estamos juntos aí há 25 anos, né, mais ou menos, de trabalho, né, a gente tem mais ou menos uns quase 600 projetos hoje na nossa carreira, e nós somos um escritório 360, né, nós realmente fazemos desde, sei lá, a gente lançou agora pela Eliane um revestimento de porcelanato que a gente criou, então quase um 2D, digamos assim. A gente faz mobiliário para diversas lojas, como a Líder, por exemplo, respeito de premiações, a gente recebeu o MCB para alguns móveis nossos. A gente faz daí todo tipo de programas de escalas, então a gente faz lojas, muitas residências como essa que eu vou mostrar, de vários tamanhos, enormes, menores, a gente tem equipe de interiores, então a gente faz algumas reformas de apartamentos e tal, mas sempre envolvendo arquitetura, quebradeira e mudanças e coisas assim. Fazemos hotéis, lojas, restaurantes, condomínios horizontais e verticais, prédios grandes, médios, pequenos, então é realmente um escritório urbanismo também, então é um escritório que vai meio quase do revestimento até o urbanismo, né? A gente achava interessante não ter uma fórmula pré-definida, a gente mexe com todos os tipos de material, madeira, metal, concreto aparente, pré-moldados de concreto e assim por diante. Dependendo do cliente, das questões, né, a gente tenta sempre evitar ter preconceitos e coisas assim, ou repetir muito soluções pré-determinadas, né. Tem vários escritórios que fazem uma solução interessante e vão repetindo ela, burilando ela, né, e fazendo ela ficar cada vez mais interessante, mas nós temos meio que uma forma de tentar fazer novos experimentos e coisas assim. A gente até brinca que daí, de repente, um dos sócios fala, peraí, a gente já fez isso antes e tal. Fala, pô, a gente fez, mas não foi construído, vamos fazer. Ou, não, puta, vamos mexer mais, vamos mudar, vamos nos desafiar. Então, é um trabalho intenso, assim, de bastante diferença de um projeto para o outro, mas a gente acredita que isso nos enriquece como arquitetos, como seres humanos, né, ter contato com vários clientes diferentes, programas diferentes, problemáticas diferentes, né, diferente fazer uma casa no condomínio, uma casa na rua, um prédio de 50 andares em determinada cidade, um projeto de urbanismo e assim por diante. Então, nós temos uma operação grande hoje em dia, somos um número de pessoas, acho que uns 10 maiores estados do Brasil, aí com umas 80, 90 pessoas atualmente, e a gente trabalha também no Brasil inteiro. A gente tem projetos aí em Belém do Pará, Santa Catarina, Paraná, Cuiabá, Goiás, Recife, e um monte de lugares aqui do Brasil, e também alguns projetos fora do Brasil, como Portugal, agora 4 projetos da Grécia que a gente está desenvolvendo. Então, a nossa ideia sempre é de ter oportunidades bacanas, ter liberdade projetual para poder fazer uma expressão, uma investigação do projeto, né? É sempre uma coisa difícil, sobretudo para quem está começando, a gente tomou muita porrada, e a gente se interessa muito pelo objeto construído, né? A gente não gosta só de fazer projetos que ficam bacanas, mas são inexequíveis, ou não funcionam, ou não vão ser feitos. A gente é muito preocupado com os projetos serem executados, né, com o objeto construído, entrar dentro, olhar, ver o que a gente fez de errado, o que foi legal, tal, e aprender com nossos próprios erros e acertos. Mas, continuando aqui, o escritório é organizado basicamente dessa forma, né, os 3 sócios, né, o Lourenço, o Rodrigo e eu, e a gente tem algumas equipes de projeto. Essas equipes têm seus gerentes. Então, a gente tem a equipe de edificações faz casas, hotéis, condomínios horizontais, lojas, restaurantes, muitos programas diversos. O Daniel Paranhos é o gerente do predial, que é uma equipe separada que cuida um pouco mais de cuida basicamente de prédios verticais, ligados à incorporação. O Gabriel Faria é o gerente de interiores predial, que é interiores corporativo, então faz escritórios, faz interiores dos nossos próprios prédios, mobiliário, coisas assim, então também dentro dessa equipe. A Desirê Reniedo é a gerente de interiores de edificações, então interiores das nossas residências, assim, de clientes finais. A gente tem aqui 2 gerentes da equipe de obras, que é o Felipe Fernandes e a Priscila Hayashi, que a gente sempre acompanha nossas obras muito de perto, né? Então, ao contrário de muitos escritórios que não fazem isso, a gente
gosta de acompanhar a obra, faz questão, então a gente sempre participa do processo construtivo, orientando, ajudando o cliente e tal, e ajudando a garantir que o executado fique igual ao projeto e todas as discussões que existiram antes do trabalho de obra, de fato, começar. Por fim, a gente tem a Carolina Nobre, que é a nossa gerente operacional. A gente brinca que é a nossa chefe, a xerife do escritório, que puxa a nossa orelha, arruma a equipe, cuida das propostas, questões diversas do escritório. Quando fica muito grande, a gente precisa de alguém para ajudar com tudo, e a Carol Nobre é uma pessoa muito especial que ajuda a gente com toda essa organização. O escritório é dividido dessa forma, cada uma dessas equipes tem seus coordenadores e diversos níveis de arquitetos. Recém-formado, a gente chama de N4, N3, N2, N1 e alguns poucos estagiários. O escritório participa de muitos prêmios aí, isso aqui é uma coisa que é automaticamente atualizada, então a gente tem aí 240 prêmios, 100 internacionais, 146 nacionais. A gente acha que premiações são muito interessantes não por orgulho, para falar premiei, não sei o quê, mas para a gente ver que está no rumo certo, para a gente deixar os clientes felizes e para conseguir mais liberdade projetual em próximos projetos, né? Então é uma coisa interessante. Eu acho que é muito bacana os colegas que estão assistindo se inscreverem em premiações, participarem das entidades de classe, né? O IAB do seu estado, o ASBEA, se você tiver um escritório maior, mais estruturado, né? Do próprio CAL, obrigatoriamente, assim por diante, ou até organizações locais aí das cidades, dos estados, porque a gente precisa muito fortalecer a classe dos arquitetos e a interlocução com a sociedade. Bom, acho que sem mais delongas aqui, vamos entrar então na Casa Brisa. Bora. A Casa Brisa é um projeto feito para cliente final, né? É um casal que tinha 2 filhas pequenininhas. Ele fica aqui dentro de um condomínio em Campinas, aqui perto de São Paulo. Então, são o loteamento em si. E a gente vê aqui algumas imagens, ou seja, dá para ver bem aqui que não existia casa nenhuma feita no condomínio quando a gente começou os projetos, né? Esse é o lote aqui na frente. Ele tem uma vista interessante para o fundo, mas também tem uma vista interessante para o outro lado da rua, onde está a reserva. Aqui está meio baixo, mas aqui atrás é a reserva. Então, tinha um desejo do cliente de poder olhar para os dois lados, para frente e para trás, e preocupações com os futuros vizinhos, né? Como é que é essa relação com os vizinhos aqui. E aqui a gente coloquei aqui, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é do estudo preliminar do projeto. Então, a primeira vez que eu mostrei o projeto para o cliente, são esses slides que eu mostrei, eu resgatei lá no nosso histórico. Achei interessante mostrar isso daqui para mostrar um pouco como a gente apresenta, como é que a gente traz as questões. Aqui a gente tem um pouquinho da legislação, recurso e tal, não vou entrar nessas minúcias, mas está representado graficamente aqui. É um terreno que tinha uma inclinação de 8,5%, então ele caía algo como 3 a 4 metros até o final do terreno, uma inclinação razoável, e a gente tinha essa coisa da vista para os fundos, como eu falei, e o norte está para os fundos, né? Então o caminho do sol é esse aqui, né? Nasce desse lado, passa para cá e vira para cá, então piscina, lazer, vista principal estavam meio mais naturalmente localizados aos fundos do terreno, embora ele gostasse também da vista para o outro lado, né? Então a gente colocou aqui que o lazer deveria ser para essa região e uma vista para o outro lado seria importante também. Quando acontece um terreno desse tipo, é muito comum a pessoa falar assim, vou fazer uma casa, uma residência com 2 pavimentos, um sobrado, e fazer isso desconsiderando o terreno, né? Ou seja, levantar ela aqui para ela ficar no nível da rua, a pessoa entrar direto no serviço social, lazer, e ter um íntimo em cima, e ficar um vazio aqui que acaba desconectando a casa dos jardins, dessas coisas, ou pegar e fazer um grande aterro aqui, depois um talude, uma contenção aqui para ficar em nível com a rua, e a gente explicou para ele que isso é o que a gente não queria, que a gente gostaria de afundar um pouco essa casa aqui desse jeito e organizar isso como uma área íntima que está quase no nível da rua, e as pessoas desceriam aqui para chegar na área de social, lazer, de serviço, e isso aproveitaria as laterais de jardim, então ela fica com uma sensação de ser maior. Eu vou explicar depois em planta aí com as fotos como é que isso acontece, e porque eu acho que isso foi uma decisão acertada para esse projeto, tá? A gente tinha aqui um corte lateral, assim, esquemático também, mostrando os recuos
e a questão dos vizinhos, futuros vizinhos poderem olhar dentro da casa, né? Então depende de como você organiza as aberturas laterais dos quartos e coisa assim, não ter esse incômodo do vizinho estar olhando dentro da sua casa, né, a 6 metros de distância e coisas desse tipo. Então a gente sugere aqui um envelopamento aéreo aqui do projeto que bloqueia essa visual dos vizinhos aí, sobretudo durante o dia, que é uma parte do partido dessa casa. E a gente gostaria de ter muita vegetação dentro desse espaço, né? A gente queria que ele vivesse dentro de um jardim, que tivesse que a casa não fosse um blocão ali, pá, resolvido, que daí sobra um recuo para um lado, recuo para o outro, um jardim diferente que você não usa e uma área apertada no fundo, né? A gente gostaria de fracionar essa casa dentro do terreno, que é uma coisa muito comum nos nossos projetos, né? A gente sempre se preocupa muito com a implantação dos projetos, é uma questão muito corriqueira dentro do trabalho da FGMF. Perguntar o que existe de comum entre os projetos da FGMF, os planos residenciais, é um extremo cuidado com a implantação e a situação do projeto, de vizinhos, vistas, insolação, topografia, e isso muitas vezes, a gente chama de condicionantes, é a gênese do partido arquitetônico. Então aqui também numa coisa esquemática, a gente queria fazer elementos, volumes aqui, cobertos por uma capa que abrigasse e criasse esses espaços interno / externo da edificação, tá? De um jeito esquemático, como a gente apresentou para o cliente mesmo, no estudo preliminar, na primeira sentada aqui para mostrar a nossa resposta ao papo inicial com o cliente. Fernando, Tá? já que você tocou nesse ponto, você poderia falar para a gente como que foi essa primeira apresentação com esse cliente, até que ponto, desculpa, deixa eu aparecer aqui para você, até que ponto vocês apresentam essa proposta? Então vocês sentaram com ele, apresentou até onde isso? Assim? A gente fez primeiro um bate-papo, né? Daí a gente apresenta uma proposta comercial, que ele aceita, né? Que daí tem fases de projeto, começa com estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico e executivo, que são as fases técnicas. Tem a aprovação, que é feita por um terceiro, mas que a gente dá o suporte também, e interiores que acompanham essas etapas. Depois dessa proposta assinada, a gente faz mais uma reunião com os clientes, entende um pouco do briefing, o que se esperam, o briefing que a gente divide entre o objetivo, que é quantos quartos, o que você precisa, que tinha uma peculiaridade que ele era um cara que treinava jiu-jitsu, então precisava de uma sala de jiu-jitsu, quantos quartos ele precisava, o que ele achava mais importante ou menos, pintou uma adega no meio, isso, aquilo, então... E também o que a gente chama de programa abstrato. No bate-papo com eles, entender o que é importante. É um cara que, por exemplo, que gosta de socializar, recebe muito, não, ele é mais recluso, ele quer essa casa mais voltada para eles, para a família. Muitas vezes, e não é o caso dessa casa, mas aparece um cliente que, na verdade, já está mais velho, já está tendo seus primeiros netos, está fazendo uma casa de veraneio, essa é uma primeira residência, tá? Mas o cara mora aqui, de fato, mas a família mora aqui, né? O cara, desculpem. Mas, assim, acontece muito, o cara vai fazer uma casa de veraneio, a pessoa fazer uma casa de veraneio porque ele já está tendo netos, os filhos já estão saindo de casa, ele quer ter um lugar de fim de semana para juntar a família. Daí você tem um tipo de abordagem, você faz quartos menores, se preocupa mais com a área social para ajudar a integrar a família, que na prática é o objetivo do cara, mas ele não sabe, você saca isso e coloca nesse briefing abstrato, que a gente chama, sabe, do feeling da conversa, não é e as pessoas, o cliente não sabe, né, a gente sempre evita falar quantos metros quadrados você quer que sua casa tenha, as pessoas não sabem também, né, não existe uma métrica direito para casas como teria apartamentos, a gente tenta entender o que ele precisa e daí a gente cria o briefing, as áreas, em função da ergonomia, das possibilidades de budget, coisas do gênero. Então, a gente separa o briefing objetivo e tal. Feito isso, a gente faz a visita ao terreno, tira aquelas fotos que eu mostrei no começo, e isso tudo que eu estou mostrando para você agora é o estudo preliminar. Então, depois, só essas conversas com o cliente, tchau, daqui a um mês e meio a gente vai se ver, e aí eu apresentei exatamente isso aqui, um pouquinho mais de slides, de briefing que eu tirei e tal, que são mais técnicos, uma resumida aqui, mas são essas imagens do primeiro papo com o cliente, tá? Eu vou mostrar até onde foi o primeiro papo e o que foi depois. Beleza. Tá bom? Se tiver alguma pergunta aí, vai me fazendo, por favor, João. Então, aqui a gente organizou primeiro, esquematicamente, como fazer esse projeto, né? Então, a gente propôs aqui um acesso de veículos obrigatório ser pelo lado, então, acesso de veículos aqui, um acesso de pedestre por aqui, um jardim, e aqui é uma área íntima, então são quartos,
Para cá tem um escritório, um jardim, e a suíte principal dos clientes aqui para vista, que vira na planta original, isso daqui, para eu mostrar a planta final, que aparece, entra por aqui, vem, entra nessa escada e desce, ou seja, um visitante, né? O João foi visitar esse cliente aqui. A pessoa chega e desce essa escada. O cliente chegou de carro ou a pé aqui, ele vem, entra e entra direto na área comum em nível, né? Então, quer dizer, todo social e serviços está rebaixado, em nível com a rua fica a área íntima, né? A gente tem 3 quartos aqui, né, 3 suítes, anda para cá tem um escritório, a escada que desce, e aqui uma suíte master, com banheiro maior, closet, e voltada mais para a vista. E o interessante desses quartos aqui é que esse aqui olha para cá, esse olha para frente, e esse olha para cá e para cá, aproveitando a vista que tem interessante para lá, e o corredor ficou para cá para as pessoas andarem aqui, poderem ver a vista lá da entrada, tá? Acho que vai ficar mais claro com as fotos. E a parte inferior a pessoa desceu aquela escada, a gente organizou uma sala aqui, e com isso a gente consegue fazer uma sala toda envidraçada e rodeada por jardim, e protegida, depois eu vou mostrar como da insolação, para não virar uma estufa, é claro. A gente passa aqui para uma parte, tem aqui uma parte de serviços, aqui embaixo a gente tem brinquedoteca, jiu-jitsu e coisas assim, para cá cozinha, que vira um gourmet, e sala de jantar que se abre, e a piscina, tá? Então, virando uma planta, desceu a escada aqui social, entra aqui na sala, a sala toda envidraçada, aqui uma sala íntima, vem para trás lavanderia, quarto de empregado, coisas do tipo. Aqui é uma sala, uma brinquedoteca, aqui a sala de jiu-jitsu, que se abre para o jardim, e para cá a cozinha, que foi mimetizada, lavabo, depois apareceu aqui uma adega, a sala de jantar que se abre inteira e vira o gourmet, junto com churrasqueira, espaço externo, piscina, que tinha um furô e um deck aqui, e essas áreas de jardim abraçando a casa toda, né? Uma planta que a gente brinca com uma planta meio em F, assim, né? Tem isso, como se fosse um F nesse sentido. Uma planta bem pouco usual, né? Então, num corte aqui, você vem, chega, os carros, a entrada, ou você desce essa escada aqui, e aí você tem uma surpresa, porque a casa parece terra da rua. Então, você chega e desce, você tem uma certa sensação da escala da casa e tal, desce, vem para essa sala envidraçada, e tem todos esses jardins que entremeiam a casa, ou você vem reto aqui, quando, né, você é o proprietário e entra direto na parte íntima. Coisa que eu acho bem bacana, né? A gente tem aqui no Brasil muito uma coisa do tipo, ó, tem que entrar pela sala, e a cozinha tem que estar ao lado da sala, e depois você vai para os quartos e tal, e não é verdade, né? Acho que no dia a dia você pode super entrar pela área íntima, você chegou ao trabalho e tal, e você tem a sala embaixo e desce para curtir no dia a dia, ou vai ter uma festa, tá, as pessoas já entram direto descendo aqui e ocupando esse espaço. Isso permite que em toda essa área aqui de lazer, né, e social fique muito mais ligada ao jardim, né? Que tem uma piscina com borda infinita, tal, tinha uma vista e tudo mais. Então, avançando aqui, é a mesma planta, só com informações, podemos passar. Essa aqui é a planta final, essa aqui foi retratado para a revista Projeto, tem essas linhas mais escuras, mas era muito similar ao que eu mostrei para vocês, com algumas variações muito pequenas e tal. É um projeto que mudou um pouco em termos de planta, né, desde a primeira apresentação. Não é sempre o caso, às vezes muda muito isso, mas aqui funcionou muito bem. E a gente teve algumas variações, do tipo, aqui mudou um pouco, aqui tinha uma coisa atrás que aumentou a área de jiu-jitsu, a gente teve que estudar o tamanho dos tatames para dar certo o jiu-jitsu e caber aqui embaixo, tem um jardim aqui em cima, uma brinquedoteca, a cozinha mudou um pouco de espaço, apareceu uma adega que tem aqui por trás, um banheiro, aqui um apoio, uma ligação direta com a parte de gourmet, e o resto está essencialmente igual, né? Aqui não, esses cortes, esses desenhos aqui preto e branco, isso não foi mostrado para o cliente, tá? Porque isso aqui eu estou só comparando as plantas originais com as finais executivas, o que foi construído lá. Aqui já aparecem as caídas de telhado, a coisa toda, e como você vem, sobe um pouquinho, depois desce, brises que organizam isso, escondem um pouco os serviços, os jardins, o envidraçamento, que você atravessa a casa até chegar no lazer lá na ponta, tá? Isso aqui, exceto aqueles 2 slides, todo o resto é estudo preliminar. Então, é a nossa pergunta, tá, João? Realmente, como a primeira apresentação para o cliente, que inclui isso daqui, que é um diagrama de montagem, que a gente chama. Então, a gente explica ao cliente, esse é o seu terreno,
essas árvores na frente, a gente vai rebaixar o terreno aqui, criar a piscina e tudo mais aqui na ponta, com o norte, com a vista e tal. A gente vai criar umas contenções aqui obrigatórias para poder resolver essa parte da entrada, pisos e caixilharia, né? Aquela parte do jiu-jitsu, tá mudando um pouquinho, a parte de serviços, anda aqui para esse corredor, ó, uma sala mais íntima de home theater, de TV, a sala toda envidraçada ao redor do jardim, então tem jardim 1, jardim 2 aqui, serviços, esse corredor que liga para cá, a sala de jantar que se abre toda para esse espaço gourmet, que é só coberta e aberta, e que está meio debruçado sobre a piscina. A laje em cima, essa aqui é uma estrutura de concreto convencional, moldada em loco, e depois a parte de cima, temos aqui vários brises da caixilharia mesmo e tal, que eu vou mostrar, que tem alguns efeitos interessantes, e a laje de cobertura. E por cima disso daqui a gente vem com esse envelopamento, que é um pouco independente, mas que cria uma série de questões, né? Eu vou explicar depois questões de sustentabilidade, de ventilação e assim por diante. Ele é a cobertura da garagem, da entrada e tudo mais. Ele faz essa dupla cobertura em alguns locais, mas ele também cria essas varandas com pé direitos duplos. E essa parte lateral toda é um brise perfurado, que dá uma série de impressões que eu vou mostrar também ao longo do dia. Os jardins entremeiam esses vazios, então é uma casa que passa o ar aqui através de tudo isso, a sala é toda aberta, protegida dos vizinhos e tudo mais. E no fim fica com essa aparência aqui, com os jardins passando pelo meio da casa, e atravessando ela, né? Nas fotos que a gente tirou, o jardim ainda era novo e tal, mas o cliente mandou uma foto do dia, falou que as plantas cresceram super, virou uma floresta e ficou muito bacana, né? A gente tem essa dor, assim, de... Os nossos projetos são muito ligados ao paisagismo, né? Vejam que aqui na primeira proposta, sem ter paisagista contratado e tal, a gente já mostra um pouco do que a gente está esperando da conexão do verde com a construção, onde vai ser isso e aquilo. Então, a gente considera muito o paisagismo como uma parte da construção mesmo, né? Embora a gente não faça o paisagismo aqui, a relação do paisagismo com a arquitetura é uma coisa que acontece muito no nosso escritório e foi bastante seguida aqui. Bom, vou mostrar isso com mais cuidado depois, mas nas fotos o paisagismo ainda não está abundante como ficou depois. Então, a gente sempre brinca que nossas casas demoram 3, 4 anos para chegar nesse equilíbrio que a gente gostaria. Então, né? Gostaria de fotografar 4 anos depois, mas não dá, né? Tem que terminar, fotografar e tal. Então, acaba que não pega essa situação final aí. Até uma casa que eu visitei recentemente, a gente está reformando, que chama-se Casa Grelha, é um projeto bem interessante de escritório, e que a gente plantou 70 mil mudas de espécies diferentes, é um negócio enorme, assim, em 2007, eu morei na obra, a gente fazia as obras naquela época, e aí eu fui, aí há 1 ano e meio atrás, visitar para fazer essas reformas todas, foi vendida para uma outra família, e aí eu olhei assim e falei, nossa, aqui era um gramado, virou um bosque gigantesco, assim, eram as árvores que a gente tinha plantado, né, 15 anos antes, né? Foi muito emocionante ver isso. A gente pode realmente mexer aí com as coisas de uma maneira positiva, né? Já basta o que a gente está fazendo de errado aí, vide, né, nossa tragédia terrível no sul. E aqui são as perspectivas originais do projeto. Então, tudo que eu mostrei até agora é uma estrutura preliminar, que a gente arrematou com essas imagens. Vejam que era originalmente uma estrutura de madeira que fazia esse encapsulamento secundário do projeto, que algumas imagens desse primeiro momento, mas algumas outras imagens, para mostrar para o cliente o que a gente está propondo, né? Inclusive, a gente vai olhar que ficou bem parecido com isso daqui. E o que aconteceu de curioso foi, a cliente adorou, foi maravilha, tudo aprovado e tal, continuamos o projeto, já começamos a cotar como projetistas de estrutura de madeira engenheirada, coisas do tipo, e aí um dia ele virou assim, não, falou, mas é que eu não gosto de madeira. Eu falei, mas não falou nada, como assim? Falei, não, achei que isso é uma coisa para decidir depois, mas agora eu vi que não, que tem que decidir agora, tal. Eu falei, tem que decidir agora. Ele, não, eu acho que gosto mais de metal, podemos mudar. Acho que não era uma coisa essencial a madeira nesse projeto, até fiquei feliz em mudar para a metálica, acho que funcionou melhor, e ficou um ensaio de estrutura metálica bastante interessante também. Então teve uma pivotagem aí, embora a aparência da casa tenha se mantido bem similar a isso. Então umas fotos que são bem similares a isso daqui. Aí aqui a gente mostra uma coisa mais esquemática, feita. Então aqui o estudo preliminar acabou nessa imagem. Agora o que eu estou mostrando para vocês são materiais que a gente criou aqui no escritório já pós-obra, para apresentar o projeto e para
para publicações, premiações e coisas do gênero, e as fotos finais. Então aqui a gente vê um pouco do que eu expliquei no esquema 3D, né? Você chega por aqui, para os carros, tem um jardim externo, tem uma escadinha de secundária, tem a escada principal que desce por esse eixo, para cá lá o brinquedoteca e jiu-jitsu, você entra nessa sala toda envidraçada, rodeada por jardim, vem para cá para entrar na cozinha, lavabo e tal, essa sala de jantar toda envidraçada que se abre para esse espaço gourmet, né, churrasqueira e tal, tem uma conexão da cozinha com isso daqui, e a parte de lazer. E aqui a parte do segundo andar tem esse formato, com jardins também aqui, e aqui em cima tem placas fotovoltaicas, esse tipo de coisa, mas esse envelopamento que isso aqui vira isso, né? Essa perspectiva explodida vira essa perspectiva ao lado aqui, que mostra como é que funciona, qual que é o caminho do sol, e como é que isso se dá, né? Eu tenho um videozinho que eu acho muito bacana, vou segurar um pouquinho antes para explicar um pouco para vocês o porquê desse videozinho. Opa, não consigo pausar, peraí. Pausa. Tá, pausa aí. Não, não pausei. Oh, meu Deus. É o seguinte, isso daqui é um material que é a mesma telha sanduíche que faz esse envelopamento todo, só que em cima ela é uma telha sanduíche, né, por razões térmicas e afins. A gente consegue ver aqui essas inclinações, que são as captações de águas pluviais, vou mostrar isso depois. A gente vai assumir essas inclinações na estrutura metálica. E essa lateral aqui é de uma chapa ondulada que a gente mandou perfurar, conforme a perfuração que a gente quis fazer dos dois lados. Isso faz o quê? De dia, quando está sol, você está dentro da casa e você consegue olhar para fora, ver o céu e está vendo as imagens. E de noite, quando tem luz dentro e fora está escuro, isso fica meio como se fosse um véu. A gente quase chama de casa véu em algum momento, ela fica transparente ao contrário. E também ao longo da posição do sol, quando o sol está baixando, ele entra rasgando por aqui, ela fica meio transparente e tal. É um elemento que a gente gosta muito de utilizar. E isso deixa todo esse espaço interno, ó, varandado, jardins super frescos, passa o ar aqui, atravessa, a sala toda ventilada, que é toda aberta de vidro, pode abrir ela inteira e ficar conectada com o jardim. Então, toda essa parte aqui vira uma área social de jardim, sala e afins. E essa imagem aqui é muito bacana, que mostra como a casa se comporta ao longo do dia, né? Então, aqui é quando está... Opa, deixa eu voltar. Quando está o sol batendo. E aqui é ao longo do dia inteiro. Então, como ela vai ficando transparente com a luz, e depois como ela fica transparente quando ela se acende à noite. Legal. Acho que deu para entender bem, né? Sim, sim. Deixa eu entrar na frente. Então aqui a gente consegue ver umas fotos aéreas da casa, que começaram a construir casas ao redor e tal. Então a gente vê aqui um pouco de transparência, tudo que a gente falou daquela entrada, o envelopamento, os rasos das árvores, até aquela vista lá na frente. E aqui em cima a gente vê uma implantação da casa, né? As caídas de águas pluviais, né? Os sistemas fotovoltaicos, rasgos para as árvores crescerem. Isso também tem um efeito de chaminé do ar quente subir e tal. Daí o nome Casa Brisa, né? Está sempre super fresco o espaço aqui dentro. Foi engraçado que quando a gente estava fazendo o projeto, tem um monte de gente que adorava, achava muito legal, quando entrava se surpreendia, mas tinha gente que falava assim, não, mas eu olho lá de longe, parece um supermercado, negócio do fechado, né, de chapa e tal. E acho interessante aquela coisa meio ame ou odeio o negócio, né? Mas é interessante ver essa abordagem. E aqui a gente vê um pouco da entrada da casa, né? Aqui a casa, como ela fica parecendo menor do que ela é, né, no nível da rua, né? Aqui a entrada do pedestre que dá na escada, aqueles quartos se abrem ou não para cá, conforme o uso, os brises, e aqui a gente não tem nenhuma cobertura de concreto, é só a telha sanduíche, a estrutura metálica aparente, essa paredinha que esconde os carros. Aqui tem aqui a Letícia aqui, que é a nossa coordenadora de interiores, passeando na obra, os brises, e aqui em cima a gente vê a estrutura metálica, as telhas sanduíches todas abertas, alguns cobogós aqui que servem de guarda-corpo, e também eles ajudam a esconder ali as áreas de serviço da parte social embaixo, vai ficar mais claro em outras imagens. Aqui a gente vê um pouco o casal ali de outro ângulo, vendo a lateral oposta, que é mais recortada, com aberturas de banheiros e coisas do gênero. E aqui alguns detalhes, né? A telha sanduíche, aqui a gente vê a telha perfurada, que ela está um pouquinho transparente, mas não muito. Os brises das esquadrias ripadas,
e a estrutura metálica que vai variando, pegando com mãos francesas e tal, rempadinha aqui, todos os cuidados com pingadeiras e afins. Aqui um videozinho que mostra o conceito, né, do envelopamento, do sol, das sombras que isso cria no dia, do vento que cruza e coisas dessa natureza aqui. E de dia ela se acende e vira uma lanterna toda iluminada, ao contrário do que ela é de dia, né? Se de dia ela é estanque, de noite, ou quando o sol está batendo, ela fica muito mais transparente. E algumas imagens que eu acho interessantes, então aqui, deixa alguns pilares em concreto aparente, o resto é tudo branquinho. Aqui aquela parte, aqui a sala de jantar toda aberta, ligada a espaço gourmet, que fica com uma laje meio flutuando em cima da piscina. Eu vim aqui, dei um jump da piscina aqui de cima, ficou super gostoso. Tem uma prainha para cá, uma jacuzzi e tal. Isso aqui pode se abrir em L ou ficar totalmente fechado. Isso aqui já é uma imagem daquela parte do meio. Isso aqui é aquele acesso do pedestre que entra direto na parte íntima, ou desce essa escada e chega aqui na parte social, direto na sala. Tem essas árvores que ficaram hoje em dia enormes, cresceram, passaram esses rasgos, tá? Como eu falei, é que a gente vê um pouco esses cobogós que a gente viu na outra foto com a Letícia ali, que organizam a garagem, escondem um pouco os carros e organizam meio que esse acesso social, né? Aqui a gente tem uma vista da outra ponta da casa, você, né, o cliente indo para a suíte principal, tem um escritóriozinho aqui atrás dele aberto para um jardim para o outro lado, e para esse lado aqui ele consegue ficar vendo todo o seu jardim. E olha que interessante como é transparente o brise aqui, visto de dentro para fora, né? Tem umas fotos que mostram isso melhor. Aqui uma foto meio da piscina, olhando para a casa. Então, né, como se estivesse nos fundos da casa, que é a parte mais importante, olhando para lá. Então, a gente tem aquele quarto que olha para frente, para trás, o segundo quarto que olha só para cá. Aqui é a suíte principal que está fechada, o corredor de circulação. A gente vê aqui as estruturas passando por cima. Olhem como aqui está transparente o brise, né? Você está vendo realmente o céu através dele, né? Ele quase não pesa. Você vê até as árvores aqui passando por trás. Piscina, espaço lazer. E a sala está aqui. A sala é uma sala totalmente envidraçada, ventilada. Você abre ela inteira, faz uma grande festa num dia bonito assim. Vai desde lá do fundo até aqui, hora coberto, hora descoberto, hora sombreado, hora não, protegido do vizinho. E aqui está o Vitor, que é o responsável por todo o material gráfico e dos projetos, né? Ele que cuida de toda, ele fez essa apresentação, por exemplo, passando, ele cuida, ele vai sempre das fotos e tal. Ele está passando aqui do lado desse pilar, né? Esse pilar único, aqui a gente vê grandes vãos através de tirantes e contraventamentos, né? Daqui até aqui tem um vão bem grande, assim, de acho que é algo como 11 metros, alguma coisa desse tipo. A gente, como é só um brise, a gente consegue resolver de uma forma bem singela, né? Mas o Vitor está passando aqui, vindo da piscina para esse passeio aqui, né, que vai dar na sala, e aqui já está num horário que o sol está batendo nesse sentido, então você fica com essa placa que está toda transparente aqui, totalmente cega, né? Parece que não dá para ver nada, né? Gosta muito dessa dualidade aí desse projeto, né? Aqui uma vista da sala para frente, piscina, essa parte junto, as árvores crescendo, esses vazios aqui, essas transparências. Aqui o conjunto da suíte principal, que fica em cima da piscina, dá para até vir aqui pular daqui de cima para lá, mas eu não tive coragem de fazer isso. Acho que a gente vai ter algumas imagens que está bem aberto aqui, então toda essa quina aqui em balanço, um grande balanço aqui da ponta. Uma imagem parecida com o que a gente viu do vídeo, mas aqui o sol está lá do outro lado e está vindo para cá, então a gente consegue, ela fica bem transparente, tá vendo? Você consegue ver meio através, é como se fosse um véu. Aqui você consegue ver bastante já, tá vendo? Você vê a continuidade das árvores perfeitinha, assim, então realmente é uma casa que vai mudando ao longo do dia, uma coisa que a gente gosta muito de explorar nos nossos projetos, seja através de brises, pérgolas, coisas que se movem, insolação, cobogós e assim por diante. Acho que as sombras são muito importantes no cotidiano de uma residência, assim. Aqui a gente vê uma imagem da sala, né? Então, se aproximando dela com as janelas todas abertas, então fica totalmente aberta, como eu falei, né? Integrada com paisagismo ao lado. Hoje essas plantas cresceram até aqui no alto e tal. Essa escadariazinha de serviço, que também tem paisagismo. Aqui em cima tem coisas que penderam.
a sala de jiu-jitsu, lá tá com um saco de boxe e tal, que é a brinquedoteca, e tudo fica aberto, integrado num dia bonito, ou se fecha num dia de chuva, você sente a chuva caindo do seu lado, mas você está ali abrigado, ligado por dentro da casa, mas tudo fica aberto e conectado a um grande jardim, que é a Juliana Freitas, que é a paisagista aí, que trabalhou conosco nesse trabalho, nesse projeto. Aqui uma imagem que eu acho interessante, é uma imagem desse jardim interno, dessa chegada da escada, os cobogós que eu mencionei antes, da cobertura, isso é uma coisa de manhã, e aqui a gente tem uma imagem muito similar a essa, à tarde. Então achei legal trazer isso para vocês verem como é tudo branco e tal, é a mesma foto praticamente, né, se foi por acaso, mas vejam como muda, né, com a iluminação o projeto, né, acho que o arquiteto tem que sempre tentar dominar a luz, né, a pessoa, um cuidado muito grande com a insolação, como isso funciona, né? Olha só como fica diferente um espaço do outro, né? Parece que está com Photoshop, né? Então, uma coisa realmente muito diferente. E é uma casa que se preocupou muito em fazer ventilações cruzadas, né? Então, mesmo aqui que é o acesso à parte de serviço, tem um jardim aqui mais alto, você ventila através disso daqui num sentido, no outro, então ela é uma casa que parece fechada, mas na prática é toda aberta para esses espaços que a gente chama de espaços intermediários, que não é nem fora nem dentro, né? Aqui uma vista lateral dessa casa, a gente vê aqui aquela área que a gente estava vendo na outra foto, né, toda aberta para cá, lá na frente a piscina, esse espaço, e aqui os brises recolhidos dos quartos, né, que é um outro detalhe de como ficam esses recortes, que eu gosto bastante nesse trabalho. E aqui uma vista dos fundos, né, mas que a gente considera meio quase uma fachada frontal também, né, tá o gourmet, a piscina, a coisa se debruça, e aqui a gente pode abrir todas essas folhas aqui de quina, né, então a Letícia está aqui meio posando, a gente tem um guarda-corpozinho interno para ninguém acabar conversando, dar um espaço para trás e cair lá para baixo, mas dá para você pular esse guarda-corpo aqui facinho e se jogar na piscina lá, e esse quadro fica realmente todo integrado com a vista, dentro da piscina e assim por diante. Isso aqui é bem parecido com aquela perspectiva que eu mostrei, né? Isso aqui agora tudo em metálico aqui, estou bastante partido disso. Isso cria também um espaço ó, entre a cobertura da laje mesmo, dos quartos todos, da parte íntima, e a cobertura do envelopamento, onde passa ar. Então é uma casa que sempre fica muito fresca, Campinas é um lugar que fica muito quente no verão, e é uma casa que sempre, a parte toda íntima fica muito fresquinha, porque você tem realmente esse vento que cruza, então o vento não cruza só aqui, só no quarto, só nesse espaço, mas ele também cruza entre as coberturas, criando realmente esse conforto térmico, essa eficiência energética e tal. Acho que usa-se muito pouco ar-condicionado aqui dentro. Aqui a gente vê alguns detalhes do Breeze, né, que é um dos trabalhos mais importantes. Então aqui a gente vê como ele está transparente, né, translúcido, como é que a gente enxerga isso daqui, que é uma vista daquele Breeze lateral da entrada, que você consegue ver dentro, você vê, mas não vê, isso muda ao longo do dia. É uma coisa que eu acho bastante interessante desse trabalho, e com esse aspecto todo de também deixar muito clara a estrutura metálica, né? Fernando, volta naquela imagem, por favor. Claro. Eu estou muito surpreso e curioso com esse processo de chapa perfurada. Você poderia falar um pouquinho mais? Porque a impressão, quando você começou, é que era translúcido o material e não perfurado, né? Sim, Não uma dá para aparência perceber. dá até quase uma aparência de policarbonato aqui, né, nessa Sim, imagem. exato. Não, ele é uma chapa perfurada, é a mesma telha da cobertura, fugiu o nome do fornecedor agora, a gente escolheu a perfuração e mandar dobrar a chapa, isso é um recurso que a gente já usou em outros projetos, então tem um projeto nosso, chama Edifício Corujas, aqui em São Paulo, daí das árvores, tem brises que são coisas similares a essa, a gente já usou na FDE, que é uma escola pública, uma vez em Várzea da Paulista, é um recurso que a gente usa muitas vezes, embora aquele tenha sido usado de uma forma mais intensa, né, como parte do projeto. E veja como realmente, olha, como muda, né, ao longo do dia, às vezes está parecendo uma chapa branca que você não vê nada, e às vezes você vê completamente através, ou você vê mais ou menos, e à noite quando ela acende, isso vira uma grande lanterna. E não é uma coisa cara, tá? Tem que ter cuidado ao fazer. Nós somos muito amigos do pessoal do Bloco Arquitetos. A gente até um grupo de WhatsApp que é
bloco FGMF, a gente fica lá Uhum. tricotando sobre arquitetura, e aí um tempo atrás eles mostraram um projeto que também usava essas telhas, também fazia isso aqui, que acho que é história de advocacia. Eu falei, a gente fez uma casa que eu nem mostrei para ninguém, mas tá aqui, ó. Eles, pô, copiaram a gente, falei, não, vocês copiaram a gente, essa casa já tá pronta, fica brincando, mas a gente teve o mesmo insight de usar esse tipo de material Uhum. como um partido importante do projeto. Legal. E tem uma outra vista, a gente vê o corredor envidraçado aqui, né, um pouco das estruturas, os jardins, aquela parte aqui é o corredor interno que vai dar na cozinha, na escada que sobe lá para cima, vejam que tem uma luz lá que entra lá em cima também, então você meio marca esse eixo de circulação, mas sem ser aquela coisa de escada na frente da casa, toda envidraçada, parecendo uma casa, uma escada do vento levou, sabe? Sim. Ela é mais discreta, ela é madeira, é bonita, ela trabalha com a luz, se sente bem andando aqui, fica iluminado de dia, né? Tem muita iluminação natural essa casa, assim, ninguém acende a luz durante o dia, mas não precisa ser, né, também uma torre de vidro com uma escada dentro, né, que eu acho que é uma coisa que tende a ficar meio esquisita. E aqui é uma coisa interessante que a gente fez os perfis obedecendo as calhas, né, no começo eu estava resistente, queria fazer os perfis retos e tal, que é sempre uma coisa, né, mais comum do arquiteto, mas aí a gente resolveu realmente pegar e fazer, não, vamos fazer a descida, vamos assumir ela. Então, você olha aqui no desenho, ó, os perfis descem e as calhas ficam aparentes aqui, a água é jogada lá e vai embora e desce lá em cima da casa. Então, a gente acabou realmente assumindo como partido como tinha que ser, de fato, em função das necessidades de cobertura, né? A gente tem aqui uma foto de dia, né? Daí fica transparente, marca um pouco essa iluminação, a casa acesa e tal, no final do dia. Aqui a gente vê uma foto meio da piscina olhando para cima, então o quarto está todo aberto, ele vira quase uma coisa, parece que tem uma coisa marítima, assim, né? Fica só uma laje fininha, meio balança e tal. Foi um esforço grande aqui, o projeto da Gama Z Engenharia, nossos parceiros, muito bons engenheiros. A gente vê aqui um pouco do quarto, a cozinha aberta, e esses brises passando de lado, a brisa passa por aqui, passa por cima e sempre ventila essa casa aí, né? E hoje em dia essas árvores estão enormes, tá? Um trabalho bonito da Juliana. Aqui uma vista oposta, né? Então, que eu tinha mostrado até agora, que ela é a menos importante, no sentido de que do outro lado você tem uma integração maior com um jardim, mas também importante. Aqui a gente tem janelas dos banheiros do quarto, a gente tem aqui um jardim suspenso e o escritório fica aqui naquele corredor que abre para cá. Aqui a gente tem aquele rasgo que está para iluminar a escada, a gente tem aqui aberturas para entrar na adega e alguns serviços, ela vai subindo aqui, meio conforme o terreno, fazendo um desenho que eu acho super interessante, tem um rasgo aqui para poder ir para fora e tal, e vai organizando todo esse espaço aqui, fica um formato diferente do outro lado. Aqui um pouco das questões que a gente usou em sustentabilidade, então eu já falei sobre elas, eu acho, mas muita iluminação natural, controle dessa luz natural, para não virar uma estufa e você poder usufruir do vidro, né? Mas, né, a gente gosta muito de usar vidro, mas, pô, fazer uma caixa de vidro em Campinas lá sem nada, fica um forno, então tem que ter esse cuidado com beirais, com proteções, onde está batendo, onde não está, e ventilações cruzadas diversas, efeito chaminé, e assim por diante. Tem uso de água de chuva, placa fotovoltaica, aquecedor de passagem, aquecedor solar, a gente usa sombreamentos diversos, paisagismo com espécies locais, coisas assim que acho que todo mundo deve buscar fazer. Aqui é um pouco de detalhes de interiores que a gente criou, né? Então, mesa, como a gente fez as coisas, a gente desenha as cabeceiras, as camas, com, né? Quem já faz a mesa de cabeceira, tem um detalhe bonito da sala toda aberta, do mobiliário, a integração com esse jardim, né? Então, de repente, tá na sala, deu espaço para trás, está no jardim, a gente acha isso muito bacana. A gente gosta sempre de nossos projetos, meio que tentar perverter ao máximo a coisa construída e o jardim, né? Eu não gosto daquelas casas que você fala, como é que é a casa? É um caixote, pus no meio do terreno, fiz umas janelinhas do lado, não está usando nada daquele jardim, não está usando nada do outro. Então, a gente chama de percepção espacial, visual. Você entra numa casa, é bem trabalhada, a vida ela pode ser pequena, mas ela parece muito maior, porque o limite deixa de ser a parede que você colocou lá e passa a ser o muro, o jardim, se ilumina à noite. Então você usufrui de tudo isso. Essas casas que ela faz um caixote lá, com uma janelinha ou outra e tal, e mal usa o jardim, parece um apartamento, aí não precisa fazer uma casa, né? A casa é legal se você usufruir do jardim, dessas coisas que não tem num AP, né? E se me permite, Fernando, é até interessante o projeto, porque é como se ele deturpasse, né, um pouco é o que você está falando, ele deturpa um pouco para o lado positivo, né?
é essa sensação do espaço mesmo, né? Que é o que você disse. Aonde eu tô agora? Não, né, O que é mudava coberto, muito. o que é dentro, o que é fora. Ah, aqui é fora, mas parece dentro, está coberto, a hora não está, é uma coisa que a gente busca muito nos nossos projetos, que é onde começa a construção e acaba, e como isso acontece, como isso pode contribuir para o bem-estar, para a sustentabilidade, a percepção espacial, né, uma investigação costumeira do escritório, né. Aqui a sala toda aberta, né, aqui o paisagismo cresceu, tomou toda esse gradil meio mais feio, mas que precisava por causa do vizinho, já está construindo um vizinho aqui, aqueles espaços intermediários, né, que a gente viu. Tem alguns detalhes de tomar cuidado de toda uma marcenaria que tem a ver com a casa, que cria nichos, acesso a lavabo, como essas mesas combinam com as coisas. Aqui, esse aqui é o corredor que vai dar na suíte principal, olha ela aberta, né? Então, só no corredor, você está vendo lá fora, assim, quase aquele guarda-corpinho que eu mostrei na outra imagem, você quase parece que você vai sair correndo e cair lá fora, né? Aqui uma imagem desse quarto, que é o mesmo que está aqui na ponta, mas com brise colocado, então, dependendo da hora do sol, entre uma luz linda, filtrada, super agradável, para dar um cochilo no fim do dia, com uma luzinha gostosa de fim do dia entrando e tal. Aqui eu tenho um detalhe que eu acho muito bonitinho, que é o da... Fiz umas letrinhas aqui de metal, que é o número da casa, e dependendo da hora bate uma sombra e faz essa sombra aqui do 163 nessa Legal. parede atrás, né? Na verdade é só isso daqui, isso aqui é a sombra, sabe? Ah, tá. Desse momento do Agora eu dia. entendi. A gente gosta de ver esses detalhes também, até de como é que vai ficar o número e coisas desse tipo. Aqui uma imagem do lado oposto, aquele que a gente estava vendo, que eu já mostrei, né? À noite, né? O que acontece aqui, como é que ficam esses espaços, esses jardins e tal. E é bacana isso que você acende o jardim, tá à noite, tá em casa, só trabalha de dia, chega à noite e tal, não fica, tipo, encaixotado lá. Você tá lá numa sala, você tá curtindo, mesmo vendo televisão, mas vendo o seu jardim, e sempre busca a piscina ficar em primeiro plano, porque nem toda hora você quer nadar, às vezes tá frio, mas você acende ela, fica um visual bacana, né? Você paga por isso, então por que não usá-la como espelho d'água, uma composição arquitetônica e paisagística? Aqui eu coloquei algumas fotos noturnas, um grande parceiro nosso, Marcos Castilha, que fez o luminotécnico dessa obra, teve um grande cuidado, a gente trabalhou muito com luminárias criadas especialmente para esse projeto, simples, tá? Baratas, feita com serralheiro, eu vou mostrar um detalhe delas depois, mas que é por rebatimento, então elas jogam a luz para cima, tá? Então ilumina isso daqui e ilumina para baixo por rebatimento. Você tem uma luz direta assim na sua cara e, claro, você tem todo o jardim iluminado. Fazendo isso, além da iluminação da casa que vaza, dependendo do que tiver aceso para dentro, para criar esse ambiente super gostoso à noite, né? Eu super queria morar aqui, poder ficar aqui curtindo, tá fazendo essa live com vocês daqui da sala, isso é legal. Sim. E aqui eu coloquei só por fim para mostrar esse trabalho com mais detalhes, aqui esse detalhe da luminária, então uma vez que a gente assumiu essa estrutura metálica, os perfis sobrepostos, as telhas, as calhas e tal, o Castilha criou conosco aqui essa peça que é parafusada nas vigas, tem esses braços que se abrem, e aqui é um projetor LED desses simples, tá? Com, claro, uma cor entre 2700 e 3000 Kelvin, mas que tem aqui uma articulaçãozinha que você pode regular isso para que você consiga esse efeito de luz indireta aí por toda a obra. Aqui para finalizar uma imagem do lado oposto, com as luminárias acesas e a casa toda acontecendo. E é isso. Show de bola, Fernando. Cara, a gente tem algumas perguntas. Ah, pode falar. Pois não, não, Vamos lá? claro que sim, Deixa eu só olhar aqui claro. e eu já passo. Ó, a Gabi, ela perguntou assim, já projetou em órgão público e qual que foi o maior desafio? Em órgão público, Eu acho como que assim? Para o governo? isso, acho que ela se refere a projetos públicos, né, de obra. Ah, sim, sim, a gente fez duas escolas da FDEC, são escolas da Fundação de Desenvolvimento de Ensino do Estado de São Paulo, né? Uma foi muito bacana, que é a Vaza Paulista, outra já era um padrão, por exemplo, mas já fizemos, a gente está fazendo agora um projeto em Guararema, que é uma cidade muito bacana aqui entre São Paulo, está aí meio parado agora, espero que o prefeito se reeleja aí para colocar a coisa em prática. É muito legal fazer projeto público, você, né, tem um alcance muito grande de pessoas,
é muito interessante. Por outro lado, é muito doloroso, né? Porque você tem que se precaver muito em termos financeiros, o contrato pode ser rompido qualquer hora, aí você vai brigar, você vai ganhar precatórios, não sei quando, mas tem que pagar as pessoas, então tem riscos aí. Infelizmente, né, o planejamento brasileiro é muito a curto prazo. Então, uma obra demora anos para ser feita, né? Então, você tem uma gestão que está muito afim de fazer aquilo, aprovar e pôr para rodar, ou o arquiteto pode ficar frustrado, pode ser um projeto que vai demorar 15 anos para virar realidade, não necessariamente como você quis, né? O arquiteto não tem um controle enorme sobre o que está sendo feito. Então, a gente trabalha não muito para o governo, eventualmente, mas é muito legal e são coisas super importantes, né, para a sociedade, mas infelizmente é o Brasil, né? Então é uma coisa difícil de trabalhar, mal paga, tem que ter licitação, e aí, puta, é um rolo de documentação, aí vem um cara que é especialista nisso, não tá nem aí com o projeto, só quer pegar o projeto, fazer qualquer coisa e ganha, então é difícil trabalhar no Brasil, mas é claro, tem muitas exceções, tem projetos interessantíssimos, depende muito da prefeitura que está te contratando, ou o estado, ou onde que você está, e a relação que tem com um determinado governo, e assim por diante. Ah, legal. O Lucas perguntando, quanto tempo durou a obra e como mudar de madeira para metal impactou visualmente o projeto? Olha, acho que a obra durou cerca de 14 meses, algo dessa natureza, não sei exatamente responder isso agora, já faz um tempo. Uhum. A mudança de madeira para metálica, ela foi meio tranquila, né, no sentido de que foi logo depois, foi um anteprojeto, né? Surpreendeu, porque a gente estava contratando já engenharia em madeira, mas eu, no primeiro momento, fiquei meio assim, pô, eu estava imaginando em madeira, mas quando eu falei, vamos fazer metálica, a gente começou a discutir, vamos assumir todas as inclinações e tal, vamos fazer se eu ter uma obra, não uma metálica, uma estrutura híbrida, né? Tem concreto e metal, mas eu acho que no final foi a melhor solução, sabe? Foi meio doloroso no começo, mas depois logo eu gostei. Se a gente olhar lá, voltar para aquela imagem do começo, né? Se a gente pegar aqui, isso aqui acho que é legal ver como é que ficou de metal, e depois vão os maiores e tal, né? Usando metal. E voltar para aquela imagem de perspectiva. Ó, essa aqui é bem parecida com o que a gente vai ver em metálica. Deixa eu voltar aqui, tá? Um instantinho. Vai ficar assim, né? Uhum. Não acho que foi uma mudança muito brutal, tá? E acho que ela acabou sendo bem-vinda no fim das contas. Eu acho que eu fiquei mais feliz no final com isso. Mas sempre tem aquela frustração no primeiro momento, você digerir, fazer e tal, mas foi tranquilo. Legal. A Laís está perguntando assim, observei que são 3 na FGMF. Há algum conflito de ideias? Como que vocês lidam com isso? Sobre o processo criativo? Que é, inclusive, uma pergunta também que eu gostaria de te fazer. Como que vocês lidam, não só sobre um projeto especificamente, mas até essas outras questões, né? Como interiores, se vocês participam desses projetos com mais afinco, ou vocês confiam nesse time e eles decidem por si? Como que funciona? Não, a gente. Nós trabalhamos juntos, nós somos amigos da faculdade, né? Então, meio que. A história é meio. Sei lá, quando você estava na faculdade, você sonha, vou fazer todo tipo de projeto e tal, vou trabalhar com meus amigos e tal. Isso raramente dá certo. A gente nem acreditava muito quando a gente começou, mas acabou dando certo, né? Então, a gente já tem mais de 25 anos projetando juntos, né? Se contar a escola aí, quase 30. Então, e a gente faz projetos todos juntos. Os 3 sócios sempre fazem todos os projetos em conjunto. Um sócio atende o cliente, lida com a equipe e tal. Então, por exemplo, o Rodrigo está tocando um prédio, não vou chegar lá na equipe e falar, não, muda isso aqui, porque eu não tenho história, o que está acontecendo, são coisas complexas. Mas aí eu falo para o Rodrigo, eu vi tal coisa, não gostei, dá para mexer e tal. E a gente se reúne sempre, os 3 sócios, e ainda no papel e tal, com os condicionantes, chama a equipe, lança as primeiras ideias, pede para testar, volta e vai discutindo sempre os 3 sócios, embora um encabece o processo até o final da obra e tal. Então, tem uma casa, sei lá, com o Rodrigo, com o Lourenço, por exemplo, talvez eu não saiba qual que é o piso escolhido para aquela casa, até porque a história hoje em dia é muito grande, antes eu sabia de tudo. Mas, assim, o partido está sempre preservado, e se alguma coisa muda drasticamente, quando mudou a madeira para o metal aqui, eu sentei com os sócios e falei, vai acontecer isso aqui, o cliente pediu isso,
Vamos fazer. Tudo é muito discutido aqui, o que é muito bacana. Como a gente trabalha muitos anos juntos, eu vejo 2 riscos num papel, eu sei se foi o Lourenço, o Rodrigo ou eu que fizemos. Que nem letra da sua mãe, você sempre vai saber, daqui a 50 anos você vai olhar lá o papel, de uma palavra você vai saber que foi sua mãe que fez. É assim, sabe? É muito íntimo, o que até atrapalha, às vezes, quando vem alguém, outro que está de fora, desenhar, de fazer um quadrado, fala, tipo aquele negócio lá, tá, já sabe, tá falando, tá falando, tô vendo um quadrado aqui, que estão fazendo um cubo de madeira e tal. Então é uma coisa que flui muito bem. E a equipe participa também, né? A gente geralmente concentra um pouco a concepção, mas a equipe ajuda um monte, né? Sugere coisas, mexe nas plantas e tal, sobretudo com um escritório maior agora, com muitos projetos ao mesmo tempo, de muitas escalas, não dá para ficar vendo tudo, então a equipe é fundamental aí no desenvolvimento do projeto, no auxílio da concepção e tal. Interiores é a mesma coisa, talvez interiores tenha até um pouco mais de liberdade, às vezes, para propor algumas coisas desse projeto, enquanto a gente está criando outras coisas, mas eu sempre vejo tudo sendo proposto, mudo, layout, assim por diante. Então, mas no escritório realmente que a gente discute muito, faz as coisas juntos. Não é um projeto. Existem alguns escritórios que são cindidos, né? Então, sei lá, Bot Ruban, por exemplo, o escritório tinha os projetos do Bot e os projetos do Ruban. Isso era um ótimo história, né? Faleceu já agora o Marco Ruban, não sei como é que está o Bot, mas já com 90 e tantos anos, mas eles se separavam, era tipo projeto de um para de outro. Aqui não, aqui realmente é um lugar de discussão e tal, que eu acho muito legal, porque quando chega a apresentar para o cliente, foi muito discutido já entre os três e entre a equipe. Então, é difícil ele fazer uma pergunta que não tem uma resposta. Então, tem um porquê aqui no projeto. Pode até falar, pode até que a gente fala, assim, não gostei de nada, faz de novo, beleza, não deu certo a nossa abordagem, mas ele não sai daqui falando, tá uma porcaria. Ele tem uma densidade de discussão que já traz isso. Você nunca vai ter. É um projeto curvo, nunca vai ficar. Mas por que curva assim? Porque achei que estava legal, né? Não, foi discutido, por causa disso, daquilo. O Lourenço achava isso, eu não concordava e tal. E a gente trabalha com maioria, nós somos em 3, então se 2 acham uma coisa, ganha. Se incomoda muito o terceiro, por exemplo, eu não gostei, os 2 gostaram, mas se incomoda demais, vamos buscar outra solução. Que massa, que massa. Fernando, uma pergunta também que eu acho muito interessante fazer, e aí é até pessoal, quando a gente olha para a produção, e eu estou falando em termos de massificação da produção arquitetônica, né? Ou seja, quando um leigo olha para a produção, eu fico pensando nos meus pais, por exemplo, quando eles olham o que é arquitetura, né? Sem ter esse conhecimento técnico, eles têm contato com o que a gente chama aqui de projeto raso, que é aquele projeto que você descreveu no começo da live, né? Aquele caixote no meio do terreno e tudo, mas que tem a placa de um arquiteto e, portanto, o leigo passa na rua do condomínio e está lá, assinado pelo fulano. E vocês estão produzindo projetos potentes. Como que essa... Até você falou um pouquinho sobre essa questão do impacto, né? Porque até nessa imagem mesmo, quando a gente olha o contexto, a gente vê vários projetos rasos ali no fundo e o projeto da Casa Brisa implantado. Isso gera um impacto para os clientes. E também queria te perguntar se os clientes chegam até vocês já com essa ideia de que vocês vão fazer projetos assim ou trazem referências de projetos rasos e vocês precisam meio que educá-los e mostrar o que que é arquitetura. Bom, sobre projetos rasos, eu nunca pensei com esse termo, mas assim, eu acho na verdade que é uma pena, tá? Eu acho que tem arquitetos que são preguiçosos e tal, coisas desse tipo, mas acho que é um problema da sociedade brasileira de não valorizar o projeto, né? E não é só o projeto de arquitetura, é o papel, o planejamento de tudo, no nível do governo, né? Não tem um planejamento a longo prazo, não tem propostas a longo prazo, mesmo assim, 50 anos em 5 fazer Brasília, por mais que eu adore Brasília, é uma ideia idiota. Por que você fazer uma cidade em 5 anos? Não tem nem trem que chega lá, não tem o menor sentido. Então, assim, e veja, eu gosto de Brasília, tá? Mas, assim, mostra como é uma coisa muito louca. E, assim, fora do Brasil, puta, o cara gasta muito mais tempo no projeto, daí vai e executa perfeitamente. Aqui não, faz um papel qualquer, tanto prefeitura só construindo uma louca tal. Então, não valoriza o projeto, que é uma bobagem, né? É um problema cultural no Brasil, eu não sei por que isso acontece, talvez por causa da hiperinflação, falta de planejamento futuro, né? Incertezas de crises diversas dos últimos 50 anos, talvez, mas o que acontece é que quando paga-se muito pouco pelo projeto, o arquiteto também não tem horas e horas e horas para ficar realmente produzindo e investigando e tal, porque ele toma um prejuízo. O que acontece, vira e mexe com a gente, mais no passado e tal.
Então, é, é sim, às vezes uma culpa de repertório, às vezes é um arquiteto preguiçoso, mas também paga-se muito mal, e daí como é que o cara vai conseguir fazer alguma coisa? O cliente muitas vezes não tem respeito, porque falta uma educação na escola, o cara para saber o que é arquitetura, né? Quando eu fui fazer arquitetura, os amigos falam assim, pô, mas você vai virar decorador? Eu falei, você não é só decoração? Não, mas é, tipo, João, sei lá, João Armentano? Eu falei, não. Então é tipo Niemeyer, né? Outro extremo, né? Tem todo o resto no meio, né? Eu brinco com os amigos, assim, tudo é feito pelo arquiteto. Você vai visitar Paris, foi um monte de arquiteto que fez. Você vai viajar a Londres, para Nova York, arquiteto. Ah, daí um amigo eu quero me desafiar. Eu falo, não, mas posso ir para um lugar que é uma praia. Tá bom, então você vai para Fernando de Noronha, um paraíso, né, intocado em vários lugares, você não tem nem guarda-sol nem nada. Você vai chegar, pegar um avião, vai pousar no aeroporto que um arquiteto fez, vai pegar uma estrada que o arquiteto fez. Aí você pensa na Praia do Sancho, que é protegida, você não pode levar cadeira nem nada, você vai entrar lá no máximo com um coolerzinho com uma água, e aí você vai chegar a sentar lá, é lindo, maravilhoso, incrível, mas vai aguentar ficar 2 horas, só puta sol, você não tem nem guarda-sol ali, vai ficar torrando e vai pegar e vai voltar para sua pousada que o arquiteto fez. Então não adianta, é o brinco que a gente vive em tecido e em arquitetura. Em tecido porque a gente está sempre de roupa, ou numa cadeira que é tecido, num carro que é tecido, ou está na cama que tem roupa de cama, ou saiu do banho está com a toalha, né, ou está no sofá que é de tecido, e em segundo plano está a arquitetura. Você está na cidade, você está na casa, você está no restaurante, você está numa balada, você está no teu dentista, é tudo arquitetura, né? Então, não valorizar a arquitetura é uma bobagem, né? E quando a gente pensa numa obra, seja essa, um prédio, uma cidade, uma rua, um loteamento, o percentual do que vai ser gasto numa obra, o percentual que eu chamo da inteligência, que são os projetos, o que for feito lá desenhado vai gerir 95, 98% da grana. Então, essa grana pode ser bem aplicada e ficar um negócio uau, ou mal aplicada e ficar um negócio raso, como você falou, bobo. O dinheiro vai ser o mesmo, desse briefing de direito arquiteto, ó, não pira aqui, ó, budget é esse e tal. Vamos fazer uma coisa legal? Dá pra fazer uma coisa legal, dá pra fazer uma coisa de bloco de concreto aparente super legal, linda, maravilhosa. Ou pode ser uma porcaria. Ou pode o cara querer fazer uma porta de 6 metros de altura lá, que fica uma porcaria, gasta na fachada e fica uma porcaria a implantação, a relação com o jardim, assim por diante. Então, não economizem na inteligência. Muda um porcelanato, aí já pagou a diferença do arquiteto mais raso, como você falou, para um melhor, mais investigativo e tal. Então, assim, não tem o menor sentido. Eu brinco com os clientes e falo assim, ó, não, eu preciso economizar no projeto de arquitetura. Eu falo assim, olha, se eu pedisse para você tirar um pedaço do seu corpo, e tirar um pedaço do corpo, você vai tirar o quê? Oh, vou cortar o meu dedinho, vou tirar um pedacinho de gordura da barriga, né? Ou você vai tirar uma colherada do cérebro? Você vai tirar um negócio desse que eu falei. Tirar a colherada do cérebro, você fica inteirão lá. Não tem, não tá faltando dedinho nem um pedacinho aqui da sua barriga, mas você está meio todo torto. Sim. Então, não economize na inteligência de como investir o seu dinheiro, seja uma coisa privada, né, seja uma coisa pública, seja uma incorporação, né, invista em arquitetura, invista na inteligência, bons projetos de arquitetura, bons projetos de engenharia que vão economizar e fazer um negócio mais bacana, melhor para a cidade, melhor para a sociedade, melhor para o seu business, melhor para você viver dentro disso, e ainda por cima, um bom projeto vale mais depois. Né? Você gasta a mesma coisa e ele vai valer mais depois, né? Para você vender um bem e tal. Então não tem o menor sentido isso, mas é uma coisa que as cláusulas que falam que ele tem que participar das entidades de classe, tem que propagandear, mostrar o que é arquitetura, mostrar nas redes sociais, dar palestra em ensino médio. Quando sai livros de arquitetura para crianças de 5, 6 anos, eu vibro, porque eu acho que assim, tem que começar a entender desde pequeno a importância disso, Sim. né? Eu acho que está melhorando isso, mas ainda está muito longe. Sobre sua segunda pergunta, que era quando o cliente vem pedindo um projeto raso, hoje em dia não acontece muito isso, né? Os clientes vêm porque conhecem nosso escritório, já imaginam uma pegada de um certo jeito ou de outro, vem com suas restrições, às vezes com uma referência do que gosta e tal, mas a gente não faz cópia, então é mais para o feeling que ele quer, o que ele gosta daquilo, que ele não gosta. No passado, né, 15 anos atrás, eu via os casos que queria fazer qualquer coisa e tal, daí a gente tinha que me educar e convencer, nublar e fazer, né, que é assim que você consegue ir crescendo na carreira. Legal. E até você falando, Fernando, aqui a gente produz conteúdo nesse perfil, né? Que tem um estúdio, tem esse perfil. Eu produzo conteúdo para arquitetos. E aí tem o nosso canal do YouTube, e aí eu produzo conteúdo lá, e volta e meia a gente tem alguns comentários de leigos, assim. E é muito legal isso, porque é sempre comentários assim, poxa, eu não sabia que isso era arquitetura, eu não sabia que existia esse tipo de arquitetura.
Meu arquiteto fez a minha casa, mas eu tô aqui passando muito calor. Eu achava que isso era normal. Enfim, são feedbacks bem interessantes que eu falo, poxa, e dói meu coração, porque é mais um projeto raso no mundo, né? Então, e é mais um estereótipo implantado na cabeça das pessoas. Tem uma coisa que eu não entendo, essa pessoa pega e fala, vou pra Paris. Oh, achei lindo Paris, vou pra Nova York, achei lindo Nova York. Vem pra cá e fala assim, não, faz qualquer coisa aí. Cara, se você não fizer qualquer coisa, vai ficar em São Paulo, outra cidade que for, vai ficar incrível. Vamos fazer coisas melhores. Por que você tem que Sim. viajar para longe, para achar legal e achar que é uma porcaria? Um amigo meu que achava que a arquitetura era tudo bobagem, que tinha murar todos os prédios por causa da violência e tal, viajou com o meu sócio para Copenhague, aí ele queria comprar, alugar um carro, falou, não, aqui é tudo de bike. Bike, como assim? Começou a andar em Copenhague, Copenhague você entra de um lugar no outro, sai, volta, Cristiane no meio, aquela coisa maluca. E ele voltou e falou assim, por que São Paulo não é assim? Porque não tem planejamento, porque foi uma estrutura predatória do urbanismo, porque não teve um cuidado, porque a sociedade não estava envolvida e assim por diante. Por isso que a gente não tem uns lugares incríveis, né? Tem um documentário que eu sugiro todo mundo assistir, chama Entre Rios, tem 20 minutos que fala sobre a construção da cidade de São Paulo, e teve um embate enorme entre o Prestes Maia e o Saturnino de Brito, que era um visionário, ele queria fazer um parque linear, numa época que não se falava disso, aí na década de 40, 30, 40, ao longo de todas as marginais, não é marginal, né, ao longo dos rios. Imagina ter um puta parque de quilômetros ao longo do negócio, como é sustentável, a coisa estava olhando lá na frente, assim, incrível, mas não, quem ganhou foi o Prestes Maia, que meteu uma marginalzona lá que alaga, retificou o rio, que é um absurdo do ponto de vista sustentável, hoje em dia jamais seria feito, poluiu o rio inteiro e enfiou um monte de prédio em volta. Quer dizer, que cidade a gente quer? Que sociedade a gente quer? Onde a gente quer ser? Isso tem que começar a educar, o arquiteto tem que se posicionar na sociedade. E é culpa dos arquitetos que não estarem posicionados na sociedade. A gente tem que fazer isso, entendeu? A gente ganha pouco, mas, por exemplo, vai comprar um imóvel, você vai pagar 5 a 6% de corretor, que é muito mais que o arquiteto ganha, algo como 10 vezes que o arquiteto ganha, tá? No caso do prédio. E você não acha estranho, e não é só o prédio novo, se você comprar o meu apartamento, você vai pagar pro cara também. E eles não estão errados, mas eles se organizaram nos anos 70, fizeram leis e é obrigado a estar. Se um cara pega e cobra 2%, ele é expulso do Cresce. O arquiteto, a arquitetura não tem isso, não tem lobby, não tem lei, você não. O cara cobra 10 pau e faz qualquer coisa, é uma planta porcaria, e o cara se ferra na obra, fica tudo errado, fica um forno, que você falou. Então, os arquitetos têm que se unir e se organizar e se apoiar para poder receber mais, mas não só porque eu quero ganhar muito de grana, é porque eu quero ganhar honestamente e poder fazer um bom trabalho que vai ser bom para o cliente, que vai valer mais o imóvel dele e para a sociedade como um todo, na construção das nossas cidades. E ao contrário, né, Fernando? Geralmente o cara cobra 10, não, eu cobro 7, aí o outro fala, não, eu cobro 5 para cobrir o. Mas aí é uma bobagem, né? Eu É, brinco que assim, arquitetos no mercado da construção civil são mendigos brigando por migalhas. Entendeu? A gente está no fundo da cadeia da construção civil. E a gente é a inteligência da construção civil, não tem o menor sentido. Fernando, para a gente encerrar aqui, para não tomar mais seu tempo, a Isa perguntou se em algum momento você já pensou em desistir da profissão. Não, eu na verdade nunca quis ser arquiteto, eu queria fazer cinema e na época o cinema estava destruído, que era a época do Fernando Collor, né, e tal, então a Cine estava destruída, meus pais eram publicitários, falaram, faz um curso de cinema depois, aí eu resolvi fazer arquitetura, e meu Deus, não, eu estava morrendo de fome, eu falei, pô, olha, gente, melhor fazer arquitetura e não ser arquiteto do que fazer odontologia e não ser dentista. Aí ele falou, beleza e tal, aí entrei na faculdade pública e tal, não deixou de ser um problema, aí comecei a gostar de arquitetura no terceiro ano da faculdade, aí me encantei pela coisa, montamos o escritório e fomos embora, aí, claro, sempre. Aí eu fiz um ano de curso de cinema, gosto, me interessa e tal, mas realmente resolvi dedicar a minha vida à arquitetura, embora seja aqui o Velho Oeste, tem todos esses percalços, dificuldades de grana, de possibilidades. Né? No total, a gente consegue construir bastante, que é muito legal. Mas é uma profissão que não é uma profissão 9 to 5, é uma profissão que ocupa a sua vida. Se você não está interessado em arquitetura, se você não gosta de andar pelas ruas olhando para lá e para cá, pirando, entra num lugar e fica analisando e vendo como é que é, se você não tem esse tipo de interesse, não seja arquiteto. Porque assim, você não vai ficar milionário nem nada, vai achar outra coisa. A arquitetura é um negócio de a vida inteira. É legal que você fica no auge da profissão com 72 a 74 anos, então é uma profissão que está a cauda mais longa, né? Para contar a publicidade. Se até os 30 você não virou uau, dançou. Então, é uma profissão que é para você gostar mesmo, para você fazer até ficar velhinho. Eu nunca vejo um arquiteto bom falar assim, eu quero me aposentar. O arquiteto quer trabalhar sempre. O que é muito legal, porque quando você gosta do que você faz, você não sente que você está trabalhando, né? Você tem prazer.
no nosso caso, é arquiteto, tem muitas dores, mas é muito recompensador poder entrar num projeto pronto, muito bacana. Esse é um conselho seu que eu sigo, que eu lembro que eu vi uma live sua que você falou isso, que arquiteto tem que andar igual doido na rua, meio olhando pra tudo quanto é lado. Arquiteto morre com 90 e poucos anos, sem, ou morre atropelado, que está vendo obra, ou morre no ataque de coração, que não aguenta mais. E eu sou motoqueiro, então, e eu tenho esse problema, ainda mais em Brasília, né? Aí é complicado. Fernando, muito obrigado, cara, de coração. Foi Foi um incrível essa prazer. live. Espero ter É, gostado, pessoal. Obrigado por acompanhar aí. Um sem prazer. dúvida. Você para seguir, quem se interessar, seguir pelos nossos perfis. No Isso, Instagram é @FGMF e o meu é @Fernando Forte. isso. Beleza? Então é isso, galera. Sigam lá o Fernando Estúdio. Agradeço vocês pelos comentários também. Eu acho que eu consegui ler todos. Se eu deixei passar algum aqui, me perdoem, tá? Mas então é isso, gente. Falou, Fernando. Muito obrigado novamente, cara. Muito obrigado Grande mesmo. abraço. E é isso, gente. Até a próxima. Valeu. Falou, até mais.